E aí galera, estamos mais uma vez aqui com mais um vídeo empolgante para falarmos a respeito de profecia, de história e também da palavra de Deus. Gostaria que você desse um like no nosso canal aí, o canal O Leigo, que você se inscrevesse também aí e divulgasse o nosso canal. Nós estaremos fazendo vídeo a respeito de história, profecia, falando de algumas coisas interessantes da palavra de Deus, teologia e outras coisas mais. Eu tenho certeza que este canal aqui, você vai amar esse canal. Para o crescimento e honra e para a glória de Deus. Nós falamos em um vídeo anterior a respeito da historicidade do livro do profeta Daniel. Você viu lá muitas provas arqueológicas e históricas de que realmente o livro de Daniel é um livro confiável, muito incrível isso, de caráter sobrenatural. E nós vamos falar aqui do capítulo 2. Eu sei que muita gente já falou a respeito do capítulo 2 do livro de Daniel, mas aqui com o Ronaldo no canal Leigo você vai aprender coisas interessantes. Eu tenho certeza que você vai aprender coisas novas aqui. Vocês, na TV Record foi exibida uma novela chamada O Rico e o Lázaro. Eu assisti a novela, muito boa, mas foi feito um documentário a respeito da novela e a respeito da profecia do capítulo 2. E eu vou colocar aqui para que vocês possam ver aqui a interpretação que eles deram do capítulo 2 do profeta Daniel. Gostaria que vocês olhassem o vídeo, eu vou colocar aqui para vocês. Mas a volta à terra prometida ainda demoraria muitos anos para se concretizar. Outro profeta, Daniel, também é levado para o exílio. Chamado Beltesazar pelos babilônios, Daniel passa por uma de suas primeiras provações quando o rei tem um pesadelo misterioso. Eu sei que o rei viu em sonho uma grande estátua, imensa. O ouro, a prata, o bronze, o ferro, o barro, reduzidos a pó, foram levados por intensa ventania, enquanto crescia a pedra que feriu a estátua, transformando-se em imensa montanha que encheu toda a terra. Daniel explica que as diferentes partes da estátua representam 4 gerações da família real da Babilônia, soberanos que ainda vão governar enquanto os judeus permanecem no exílio. E a grande pedra que soltou-se da montanha e destruiu a estátua é o reino de Deus, o mais poderoso reino que jamais será destruído. Como vocês acabaram de ver aqui, eles colocaram uma interpretação da seguinte maneira, de que os metais das estátuas seriam os reis que sucederam Nabucodonosor, que seria Evil-Merodach, Neriglissar, Nabonido e Belsassar. Só que isso é muito fácil de ser refutado, porque como nós lemos na interpretação bíblica que o profeta Daniel ele dá, ele fala que o reino seria dividido, que tentariam ligar por meio de casamentos, e isso não aconteceu. Então, de muito fácil de ser refutado, isso deve ser o que? Descartado. Eu lembro que esse modo de interpretação é justamente para desmerecer o caráter sobrenatural do livro, porque ele é realmente incrível, que fala do futuro, e nós vamos ver uma estátua que menciona o futuro do mundo. Nós tivemos, como vocês sabem, Nabucodonosor estava na corte, ele teve um sonho, se tornou muito perturbado por causa do sonho que ele havia tido. E ele chamou os magos para que então viesse interpretar os sonhos, os encantadores e os caldeus, para que os sábios, para que pudesse dar a interpretação. Gostaria que você lesse essa história, está no capítulo 2 do profeta Daniel, lesse ela na íntegra. E acontece o seguinte, que ele chama os magos lá, olha, vem aqui para interpretar o sonho, eles vão tudo lá, ele promete presentes, olha, você vem receber presentes, então, poxa, já ficaram, felizão com os presentes que iam receber, mas Nabucodonosor não recordava muito bem o sonho, então pediu que os magos falassem do sonho que ele havia cometido, que ele tinha tido o sonho, olha, quero que vocês contem o sonho que eu tive, e vocês dêem a interpretação. Eles falam, olha, isso não pode ser, como é que nós iremos fazer isso? Nenhum rei, um encantador, ou quem seja, de qualquer reino pediu algo assim para um mago encantador. Fala assim, isso acontece, só os deuses podem revelar e eles não moram com os homens. Então Nabucodonosor baixa um decreto para que matasse todos os sábios da Babilônia.
Mas Daniel e os seus 3 amigos, que eram Mesaque, Sadraque e Abednego, eles eram considerados sábios também de Babilônia. E eles estavam para ser mortos. Mas Daniel pediu a ele que se introduzisse para o rei e pedisse um tempo para que pudesse dar a interpretação ao rei. E o rei concedeu este tempo. Então Daniel foi à presença do rei para mostrar e falar a respeito do sonho que o rei havia tido. Nós vemos aqui as diferenças, né? Nós vemos aqui algo muito atual também, que nós temos hoje pessoas que consultam cartomante, olham os signos e todas essas coisas aí que nós vemos, jogam cartas para adivinhar o futuro. Tem aquelas pessoas que vão lá na TV e ficam falando o que vai acontecer no ano e a gente acaba passando o ano e nada acontece. Quantas vezes eu já assisti nos noticiários de TV essas pessoas falando aí que o Silvio Santos ia morrer, até hoje ele está vivo, que o Papa morreria, e ficam lançando sorte sobre isso daí e nada acontece. Mas a palavra de Deus é diferente, ela é totalmente confiável. A Bíblia não tem nada a ver com esse charlatanismo, com esse tipo de ver o futuro, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. E aqui está Daniel perante o rei e ele começa a descrever a estátua. Olha, é o seguinte, você estava lá dormindo e você teve um sonho, você viu uma estátua majestosa. E ele falou o seguinte, você viu a cabeça, ela era de ouro puro, os peitos, como você está vendo aqui na imagem, era de prata, os quadris de bronze e as pernas eram de ferro e os pés eram em parte barro e em parte ferro, porque um lado ele seria forte, o outro lado seria fraco. E eu falo, nossa, parabéns Daniel, isso mesmo é o que eu sonhei. E olha só, agora Daniel ele dá a interpretação. Mas a interpretação ela não vem da cabeça de Daniel, foi algo dado por Deus. Então olha, tem muita gente que a gente sabe que lê a Bíblia, fica lá tentando adivinhar, sabe? Usando a Bíblia como modo de adivinhação. E a cabeça pode ser isso, isso. Não, a Bíblia ela se interpreta a si mesmo. Esse modo que nós usamos para estudar aqui é historicista e também porque a Bíblia ela traz a sua interpretação. E olha só, a Bíblia mesmo vai descrever o significado. Diz aqui Daniel 37 e 38, acompanhe na sua Bíblia lá. Este é o sonho e nós revelaremos a sua interpretação diante do rei. Tu, ó rei, és o rei dos reis, pois o Deus do céu concedeu-te um reino, poder e força e glória. E onde quer que os filhos dos homens habitem, os animais do campo e as aves do céu, ele as deu em tua mão e fez de ti um governador sobre todos. Tu é esta cabeça de ouro. Falou a Nabucodonosor, você é a cabeça de ouro. Mas não se refere somente a ele, porque fala o seguinte, concedeu também no 37 um reino. Então o reino de Babilônia é a cabeça de ouro, né? E esse reino ele foi de 605 a.C. a 539. E olha só, vai continuar a interpretação dada pelo Espírito Santo da palavra de Deus. E ele fala assim, verso 39, depois de ti levantar-se-á outro reino inferior ao teu. Veja que as coisas de Deus contêm caráter sobrenatural. Porque se a gente sabe que se a gente vai fazer alguns prognósticos, como faz essas pessoas aí, a gente coloca mais ou menos na lógica, para bater na lógica. Olha, como que vou falar que vamos supor assim, vai ter um jogo de Brasil e um time fraco lá, a gente vai colocar assim, Honduras e tudo mais. A gente vai, não, vou dizer assim, Brasil facilmente irá ganhar. Mas a profecia ela traz esse caráter contrário, fala assim, o mais fraco é que vai ganhar. Então ninguém coloca esse prognóstico, mas a palavra de Deus ela conhece o futuro. Ela falou o seguinte, não, o reino inferior é que vai ganhar do reino superior. Fala ali da cabeça de ouro, né? Falando de um historiador aqui que é Heródoto, que esteve 90 anos antes da destruição da cidade de Babilônia, e ele fala que ele contemplou lá as mesas de ouro maciço, os deuses de ouro, então havia muita riqueza. Então Deus traz esse detalhe, tu és a cabeça de ouro. Heródoto também conta a história do mundo, parece baseada nos metais, né? Tem essa informação também aqui. E o reino dos Medos e Pérsia que sucederam o reino de Babilônia, e ele foi de 539 a 331 a.C. Agora segue-se a interpretação. Olha só que legal isso aqui, o verso 39, que só foi o 9 ali. Depois de ti levantar-se-á outro reino inferior ao teu. Olha só, o outro inferior ainda. E é um terceiro reino de bronze, o qual assumirá o governo de toda a terra.
Olha que coisa incrível, aqui um reino inferior agora vai dominar o reino dos Medos e Persas, um terceiro reino. E nós sabemos na história do mundo que Babilônia foi esse primeiro, depois os Medos e Persas. O reino grego é mencionado no capítulo 8 de Daniel, que seria esse reino. Ele fala que tem essa característica aqui, ó, que porque o reino de Babilônia, eles tomaram alguma extensão de terra, os Medos e Persas também, mas fala que o terceiro reino, ele assumirá o governo de toda a terra, uma extensão enorme, né? O governo de bronze de Alexandre o Grande. Aqui está o imperador Alexandre o Grande, né? Poucos anos, morreu com 33 anos, mas por um período curto, né, na história ele conquistou esse território imenso que você está vendo aqui no mapa, né? Ele governará toda a terra. Aqui nós temos o quarto, que é o verso 40. E o quarto reino da história mundial, império mundial, foi Roma, né? Nós sabemos que nesse império nasceu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o quarto reino será forte como ferro. Assim como o ferro quebra em pedaços e subjuga todas as coisas, e como o ferro que quebra tudo, ele quebrará em pedaços e ferirá. Olha só, as pernas de ferro de Roma. E quando começou essa sucessão desse império forte, 168 a.C., e ele termina no ano 470 depois de Cristo, e nós vamos partir para os pés, que fala de uma divisão, o verso 40, 41, 42 e 43. E o quarto reino será forte como ferro, assim como o ferro quebra em pedaços e subjuga todas as coisas, e como o ferro que quebra tudo, ele quebrará em pedaços e ferirá. E quando tu viste os pés e os dedos, parte de barro, de oleiro e parte de ferro, o reino dividirá, porém haverá nele a força de ferro, visto que tu observaste o ferro misturado com o barro lamacento, o argila, e como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim o reino será parcialmente forte e parcialmente fraco. E quando tu viste o ferro misturado com barro lamacento, eles irão misturar-se à semente de homens, porém eles não se apegarão um com o outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Veja só, fala aqui da grandeza do Império Romano, mas fala de uma divisão do Império Romano, que ele seria o reino que dividido. Até em 470, o Império Romano era um império sólido, mas depois disso houve a invasão das tribos bárbaras, das tribos germânicas também aí, e dividiram o Império Romano. O Império Romano cresceu muito e fez seus inimigos, e se estendeu o seu reino também por grande parte da terra, mas o seu reino então foi dividido, aqui justamente como a palavra de Deus diz que assim aconteceria. Nós temos aqui um mapa que nós conhecemos como o mapa da Europa, e aqui há uma divisão aqui que há o surgimento do que nós conhecemos hoje como Europa, que aconteceu depois do ano, ali a partir do ano de 470, essas divisões, né, desses impérios que foram os anglo-saxões, os francos da França, nós temos os visigotos, os ostrogotos, os suevos portugueses, os érocos, lombardos, italianos, né? Então nós temos aqui as 10 tribos bárbaras, né? E a Germânia, que são os alemães. Aqui nós temos o mapa, olha só que interessante, nenhuma estátua contando a história do mundo, mas fala o seguinte ali, fala que o reino ele se misturaria entre semente, essa versão aqui. Algumas versões falam que eles se misturariam por meio de casamento. Veja, casamento na antiguidade, isso até no tempo de Nabucodonosor, muitos casamentos eram feitos para que se formasse uma aliança. Então, se você quisesse fazer uma aliança com o Egito, isso existe até um casamento entre egípcios e babilônios fazendo uma aliança. Então, um quer fazer aliança, dá a filha para o outro em casamento, então se faz uma aliança. O casamento tinha esse contexto de aliança. No capítulo 11, também no período helenítico, nós temos a Berenice dada também como esposa, para que fosse feita então uma aliança entre os reinos. Mas nós temos aqui, né, isso quando aconteceu em Roma. Estou com um livro aqui, ó, vocês, fantástico, do livro de Daniel, e tem alguns outros também que eu tirei algumas fontes históricas, da tentativa de união da Europa de novo, porque ela foi dividida. Eles pensavam o seguinte: não, vamos casar entre nós, porque se nós casarmos entre nós,
não haverá inimigo, todos seremos parentes e nós terá a oportunidade de unir o reino. Mas isso não aconteceu. E houve muitos casamentos aqui. Olha, só vou ler um pedaço aqui, ó. A filha mais velha casou-se com Eduardo, príncipe de Gales, e tornou-se a rainha de Alexandra, da Inglaterra. O segundo filho, o príncipe Guilherme, tornou-se rei da Grécia e ficou conhecido como Jorge V. A segunda filha casou-se com Czar Alexandre da Rússia. O filho da rainha Alexandra da Inglaterra tornou-se Jorge V. Um filho de Jorge V da Grécia tornou-se Constantino da Grécia. Assim, os reis da Noruega, Dinamarca, Rússia, Inglaterra e Grécia eram primos. Então o que acontece? Aconteceu que vieram tudo parente, mas não conseguiram fazer essa unificação. Eles tentaram massivamente unificar o reino, mas a Bíblia, a palavra de Deus é fiel. Falou que o reino, o que aconteceria com o reino, ele seria dividido até o tempo do fim, até o fim. Outros aqui, como esse do livro aqui, ó, esse personagem aqui que é Napoleão, ele também tentou unificar a Europa e não conseguiu, porque a profecia falou que ela não se ligaria de jeito maneira, né? Não se uniria. Nós tivemos também Hitler e outros personagens que tentaram então unificar o reino da Europa. Nós viajamos aqui detalhadamente na história. Agora nós vamos para a última parte, a parte que é da pedra. Olha só, diz aqui o verso 44 e 45, está no capítulo 2, né? Eu vou ler primeiro esse verso. E nos dias destes reis, o Deus do céu irá erguer um reino que nunca será destruído. O reino não será deixado para outro povo, porém quebrará em pedaços e consumirá todos esses reinos e permanecerá para sempre. Assim como tu observaste que a pedra foi cortada do monte sem mãos, é que ela quebrou em pedaços o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro. O grande Deus fez conhecido ao rei aquilo que acontecerá doravante. O sonho é certo e fiel à sua interpretação. Fala que uma pedra vai vir no final da história deste mundo. Veja, nós vemos que tudo aconteceu como Deus havia falado. Por que é que eu irei duvidar da volta de Jesus? Ela falou que uma pedra sem auxílio de mão seria atirado nos pés da estátua e que ela seria esmiuçada e essa pedra cresceria e tomaria toda a terra. E a pergunta aqui, quem é esta pedra que o profeta Daniel está descrevendo? Em 1 Coríntios 10 nós vamos ler aqui a descrição de quem é essa pedra. Diz assim, 3 e 4. E todos comeram do mesmo alimento espiritual, beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque eles bebiam da rocha espiritual que os seguia. E a rocha era quem? A rocha era Cristo. Jesus está para vir a esta terra. Ele diz, eis que venho sobre as nuvens, e todo o olho verá. Isso está em Apocalipse 1:7, ele vem sobre as nuvens e todo o olho verá. E aqui há uma pergunta que eu quero deixar para vocês. Por que é que Jesus ainda não voltou? Nós viajamos detalhadamente na história e nós vimos que nós fomos até 470, porque foi a divisão depois da a tentativa de unificação, e isso não aconteceu. Então por que ele não veio já nesse período, sendo que a profecia, os detalhes da profecia aí durante a Idade Média, né, todas elas ali parcialmente se cumpriram, né, com a tentativa de unificação, as divisões. Por que ele ainda não voltou? Essa é uma pergunta que será respondida num próximo vídeo. Mas você que está aí ouvindo, né, se prepare. Olha, nós acreditamos na palavra de Deus, não é por mera tradição. Nós estudamos a palavra de Deus e ela dá prova de si mesma que ela é verdadeira. Olha, isso é lógico. Quando eu olho para um livro que conta a história dessa maneira, como eu posso duvidar? Como eu posso desacreditar que esse Deus que prometeu voltar vai retornar a essa terra? A Bíblia fala que ele vai retornar a essa terra e vai fazer dela um lugar glorioso. O convite dele está estendido para você que está aí, né, a entregarmos a nossa vida e orarmos a Deus, né, para que nós não venhamos perder a grande oportunidade da nossa vida. Você sabe que perder a oportunidade é algo muito triste. Eu acho que todos nós que às vezes estão assistindo, você já perdeu uma grande oportunidade na sua vida, assim como eu também perdi uma oportunidade. Fui chamado para ser jogador de futebol profissional quando tinha 16, 15 anos. Não fui, deixei isso de lado. Quem sabe hoje poderia ter uma condição melhor, não sei.
Mas eu sei que as grandes oportunidades aparecem e é tão triste quando você perde. Agora imagine um reino sendo preparado para você. Deus te deu um tempo, Ele respeita o teu tempo. Deus te deu o livre-arbítrio, Ele respeita teu livre-arbítrio. Agora, faça a sua decisão. Hoje, se você ouvir a voz, não endureça o vosso coração. Que Deus abençoe você e a sua família. Essa é uma mensagem. Nós teremos outra mensagem empolgante para você entender. E aqui que eu quero que fique, por que Jesus ainda não voltou? Aonde é que nós paramos aqui? Nos pés da estátua, na divisão dos 10 dedos. Um abraço a todos e um beijo. Tchau. Curta aí o nosso canal.